Olá, pessoal. Sou o professor Pedro e vamos resolver uma questão que caiu na Escola Naval 2018, né? Já que a Escola Naval abriu o seu concurso para esse ano. São 20 vagas, se não me engano, 12 vagas para mulheres, 8 vagas para os homens. Então, essa questão fala sobre o escudo mais bonito do mundo, né? O Botafogo, que naquele ano foi campeão. E esse ano, infelizmente, foi rebaixado na Série A. Mas tudo bem, vamos lá à questão. O atual campeão carioca de futebol, Botafogo, possui o escudo baseado em um pentagrama, conforme figuras abaixo. O pentagrama é um polígono estrelado de 5 vértices, que podem ser igualmente distribuídos em uma circunferência, formando 5 arcos congruentes. O pentagrama, através de seus segmentos, determina 6 regiões internas, 5 triângulos e um pentágono. O pentágono é vizinho de todos os triângulos, e não existe triângulos vizinhos entre si. Sendo assim, utilizamos até 6 cores distintas, preto, branco, cinza, verde, amarelo e azul, de quantas maneiras essas regiões do pentagrama, conforme a figura 2, podem ser coloridas de forma que não haja 2 regiões vizinhas com cores iguais. Então, essa questão aqui são os famosos problemas de contagem. Quem está acostumado a trabalhar poderia pensar assim: eu tenho 6 cores para distribuir no pentagrama. Né? Então, eu tenho 6 cores aqui para distribuir, 6 cores. Só que eu tenho 6 cores para distribuir também aonde? Os vértices, né? Nas pontas das estrelas aqui. Só que não pode haver coincidência de uma cor daqui, do pentagrama, com as pontas. Então, na realidade, quando eu coloco aqui uma cor, eu vou ter 5 outras cores para distribuir nas pontas, né? Então, você poderia imaginar que o número de posições que eu posso ter distribuindo na escolha aqui seria 6, pelo princípio fundamental da contagem, vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5, que é a mesma coisa que 5 à quinta potência. Só que se você for nesse raciocínio e fazer essa conta aqui, na realidade você vai achar quanto? Você vai achar 18.750 arranjos de cores. Só que se você olhar nas alternativas, não vai ter esse número tão grande, né? Olha só. Esse número está tão grande que tem um detalhe aqui. Se, por exemplo, você colocar aqui a cor azul, né? Cor azul, você pode ter todas as outras cores aqui que não sejam azul. Você pode ter o branco começando aqui, depois pode ter o verde na sequência. Então você poderia ter aqui uma cor aqui, 5 cores distintas aqui. Só que essas cores elas poderiam revezar nessas 5 pontas, né? Como você poderia ter aqui uma cor aqui, 3 cores azuis aqui e 2 verdes aqui, só que eu poderia começar com um azul aqui, ou começar com um azul aqui, começar com um azul aqui, com um verde aqui. Então, na realidade, esse total aqui de posições está multiplicado por 5 vezes, né? Por causa das pontas das estrelas, né? Então, eu tenho que desconsiderar esse total o quê? Essa multiplicidade por 5, os arranjos. Porque quando eu tenho 5 cores diferentes, tem que ser só uma vez só. Não tem como eu revezar aqui nas posições. Então, a ideia é que você divida o quê? Divida esse total por 5, de modo que não tire as repetições. Só que tem outro detalhe, né? Qual é outro detalhe? Além de você ter essas cores que pode se revezar nas pontas, você pode ter a situação, por exemplo, de ter uma cor no pentagrama e ter cores iguais nas pontas, né? Então, dentro desse somatório aqui, existem as cores iguais. Então, para você tirar o excesso, né, 5 vezes, né, os arranjos quando estão em cores diferentes, você vai ter que desconsiderar desse total aqui a situação das cores iguais nas pontas. Olha, quantas cores iguais são nas pontas? Eu tenho 6 cores para 5 posições, então eu tenho 6 vezes 5, quanto? Eu tenho 30 cores, eu tenho 30 arranjos com cores iguais, então eu tenho que tirar isso aqui, ó, para tirar aquela multiplicidade de 5 que eu tinha falado anteriormente. Então, se você tem 18.650
menos 30, você vai ter 18.720. Então, agora, desse total aqui, eu não considero as cores iguais nas pontas, só as cores distintas nas cores, variando aí, né? Pode ser 5 cores diferentes, 3 de uma cor, 2 de outra cor, e por aí vai. Então, agora, eu posso tirar a multiplicidade de 5 desse total. 18.720. Vou dividir por quanto? Vou dividir por 5. Então, se eu tenho ali 18.720, 18.720 dividido por 5, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3.744 arranjo, né, de cores, de modo que você tenha uma cor diferente do pentagrama com relação às cores das pontas. Só que aí é o seguinte, já que ele quer todas as possibilidades, eu tenho que voltar com aquelas 30, né? Porque elas têm que fazer parte dessa situação. Por quê? Quando eu coloco aqui as cores iguais, elas não serão o quê? Elas não serão vizinhas do pentagrama. Então, tem que considerar aqui aquelas 30 que eu só tirei para considerar a situação em que aparece 5 vezes o arranjo de cores que não são iguais nas pontas. Então, na realidade, o total de arranjos que eu vou ter será 3.774. Então, nesse contexto aqui, eu tenho o quê? Os arranjos, quando você tem as cores não iguais na ponta, e também as 30 na situação que as cores são iguais na ponta. De modo que a cor do pentagrama não seja vizinho da cor da ponta. Então, a resposta seria a letra E. Então, é uma questão que você tem que ter atenção a esses detalhes. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aí da resolução dessa questão, curtam nossa aula, inscrevam-se no nosso canal e até uma próxima oportunidade.